Bom, gente, então agora que a gente já viu que o jeito certo não é começar por uma ferramenta, mas sim entender e começar pelos conceitos, pode ter uma dúvida na cabeça de vocês que é como que eu consigo colocar esses conceitos em prática? Que eu tenho que fazer então para implementar o Lean da maneira certa? Que é um pouco etéreo, eu confesso. Eu demorei bastante tempo para encontrar uma teoria, para encontrar um caminho que me ajudasse a casar a ideia das ferramentas, que são coisas práticas, com a ideia de mudança cultural, que é uma coisa mais difícil, uma coisa mais trabalhosa, né? E eu queria compartilhar com vocês a teoria que eu acredito ser a mais importante nessa hora de implementação, seja do Lean, ou seja do Six Sigma, ou seja de qualquer outro filosofia, qualquer outra metodologia de excelência operacional, de qualquer outra coisa, que são os 8 passos do Kotter. Esse Kotter, ele é um professor, né, americano e pesquisador da parte de administração de empresas. E ele fez um estudo grande e viu que todas as organizações, as empresas, enfim, que implementavam uma mudança cultural de maneira bem feita, elas seguiam mais ou menos os mesmos passos. Alguns seguiam de uma maneira mais estruturada, sabendo o que estavam fazendo, e outros seguiam de uma maneira mais intuitiva, né? Ia descobrindo. Mas quem chegou lá e conseguiu implementar certo a mudança grande cultural, acabou passando por algum desses passos. E ele se aplica lindo, maravilhoso no Lean. Ele se aplica tanto que em vários projetos de consultoria, onde nós aqui da FM2S fomos até uma empresa implementar o Lean e ajudar o nosso cliente, nós usamos de alguma maneira esses 8 passos do Kotter. Então, quais são esses passos? Eu vou passar por cima, tá? A gente tem outros cursos no assunto que fala mais sobre isso daqui mais detalhadamente, mas eu vou passar por cima aqui só para entender o que fazer, né? Então, os 8 passos do Kotter começam ali com a criação de urgência. Por que eu tenho que começar com a criação de urgência? Porque se para a empresa essa implementação não for importante, se para gestão, né, tanto eu estou falando de média gestão ou de diretoria ou até mesmo da gestão mais baixa ali do Gemba, se não for importante essa implementação, não for vital para eles, eles não vão embarcar. Então, a criar urgência, o CEO, ou o presidente da empresa, ou o gerente que está com a bandeira do Lean, tem que criar urgência, tem que convencer as pessoas de que, alguma coisa aconteceu e não dá mais para a empresa continuar como ela era antes. Na prática, o que significa isso? Colocar todo mundo e falar, olha gente, o nosso resultado está ruim, a gente está produzindo só com 30% da nossa capacidade porque a gente joga tempo fora. Você pode até jogar dinheiro na mesa, assim, e falar, olha, quantos carros populares nós perdemos, né, jogando dinheiro fora. Então você está criando urgência, sensibilizando as pessoas de que precisa mudar. Isso não pode ser uma etapa negligenciada. Eu preciso estar com enfoque mesmo em criar essa urgência, com enfoque em dizer que, galera, do jeito que tá, não dá mais. A hora que a gente está criando a urgência, vão aparecer algumas pessoas que estão embarcando muito forte nessa criação de urgência, que eles começam a cooperar. São aquelas pessoas que têm uma grande afinidade ou com a teoria que está sendo proposta ou com a sua sensibilização. Essas pessoas são a base do segundo passo, que é formar um comitê. Então você vai precisar recrutar na organização as pessoas que estão mais propensas a embarcar na sua mudança. Então junta todo mundo numa sala, começa a falar de Lean com elas mais estruturadamente e vai se construindo dentro desse comitê, que são as pessoas que no segundo momento vão levar e disseminar essa palavra para o resto da organização, a visão de futuro que a gente quer. O que é essa visão? Bom, essas pessoas definem como que nós gostaríamos de estar no futuro. Então, nossa, tá muito difícil, a gente produz só com 30%, tem um monte de problema de qualidade. Como que eu quero chegar? Olha, com o Lean, a gente vai ter lá 80%, 90% de eficiência. Não vai ter mais cliente ligando aqui falando que tá tudo uma porcaria, que tá tudo sem qualidade. Então a gente começa a construir muito claro o como vai ser a visão, a empresa lá na frente depois dessa implementação. A gente constrói essa visão e a gente comunica essa visão, a gente dissemina essa visão, a gente fala dessa visão para todo mundo por todos os meios que a gente consegue. Para quê? Para colocar todo mundo dentro da iniciativa. Pô, o Lean é legal.
vai chegar num ponto que nós vamos ter uma massa crítica para a gente começar a ter ações reais, ações palpáveis. Então, o meu comitê, a galera que está trabalhando aqui, vai ter carta branca para começar a mudar uma área ou começar a mudar alguma coisa. Então, aqui entra o coração dos 8 passos do Kotter, que são esses 2 passos: remover barreiras e trazer vitórias de curto prazo. E vitórias de curto prazo são fundamentais para que as pessoas continuem acreditando no método e para que eu convença alguém além do meu comitê. O meu comitê está comprado, só que para eu vender para os caras que não estão comprados, eu preciso trazer resultado e preciso trazer resultados rápidos. Então, o que a gente faz? A gente coloca todo mundo do comitê e todo o recurso que o comitê tem para remover as barreiras para criar essas vitórias de curto prazo. Na prática, o que significa isso? Significa selecionar uma área pequena, talvez uma área piloto, para você implementar alguma ferramenta ou alguma ferramenta mais simples que vai levar à mudança cultural. Eu gosto muito de implementar aquelas huddles, né? Então eu vou pegar uma área pequena ali da empresa, que está com um OEE baixo, que está com resultado baixo, sei lá, eficiência de 30%, e vou colocar todo mundo ali em cima para ter certeza que essa eficiência saia do 30% e vá para o 70%, para o 80%, enfim, por quanto a gente conseguir ir de uma maneira rápida. Porque com isso eu consigo falar, olha, essa área nossa, em uma semana ou em 2 semanas, teve uma baita de uma explosão de produtividade. Mudou muito e melhorou muito. Com essas vitórias de curto prazo, então, que é o inicial, eu consigo começar a construir a partir dela. Ou seja, ganhar escopo e escala dentro da minha organização. Então, eu fiz lá numa máquina. Então, essa é a primeira máquina. Agora eu vou fazer em toda uma área ou em toda uma fábrica. Depois eu vou fazer em outro lugar. Então, eu estou construindo a partir dela. Eu já tomei bastante bordoada na cabeça aqui, já vi bastante problema que tinha, então eu já estou mais preparado para fazer a implementação da maneira correta. Então, eu vou construir a partir dessas primeiras pequenas mudanças. E uma vez que o negócio pegar fogo, né, já estiver incontrolável, né, essa criação de cultura, eu institucionalizo. O que é institucionalizar? É tornar parte da cultura e do dia a dia da empresa essa nova maneira de pensar. Por exemplo, eu implementei aqui numa área aquelas reuniões de começo e final de turno. Depois eu levei para toda a empresa. Agora é a regra. Todo novo funcionário que entrar na empresa, ele vai ser treinado para fazer essas reuniões. Toda nova liderança vai ser sensibilizada formalmente, tome o tempo que tomar, o esforço que tomar, que isso são coisas importantes. Com isso eu institucionalizei e, com o passar do tempo, essa mudança vai se consolidando. É a institucionalização que, com o tempo, fomenta e melhora aquilo, certo? Então a gente começa pequeno com muita atenção, lógico, e antes de começar pequeno, propriamente dita, não negligencie essa parte de criar a urgência, formar o comitê, criar e comunicar a sua visão. Então eu convenço todo mundo. Né? A gente até brinca, às vezes a gente passa 1 mês fazendo esse trabalho para em 1 semana dar esse resultado. É mais ou menos isso mesmo, o cronograma. E daí demora de 1 a 2 anos para chegar na institucionalização pesada, na mudança de fato, ok? Se a gente pegar a história da Toyota, que era a segunda teoria, a segunda informação aqui que a gente trouxe para essa aula, eles fizeram justamente isso. Só que eles demoraram muito mais tempo, né? Eles começaram lá na década de 50 e vieram melhorando, até que uma hora se tornaram super competitivo e explodiu lá na década de 70. Mas eles trabalharam muito nessa criação da cultura, nessa institucionalização. Hoje, qualquer pessoa que vai entrar na Toyota, aprende lá o jeito Toyota, né? Respeito às pessoas e melhoria contínua. Está no site da Toyota, até concessionária Toyota leva essa coisa, não é só a fábrica, a empresa inteira institucionalizou isso. Só que eles estavam desenvolvendo essa coisa durante todo esse tempo. Obviamente que hoje em dia não precisa ser assim, a gente consegue muito mais rápido, tem muito mais ferramenta, está muito mais consolidado, enfim, 2 anos a gente consegue fazer isso. Só que a Toyota também, eles começaram lá com uma mudança bem simples, numa área de referência, e trabalharam em cima para ter resultado com isso. Note,
Eles começaram em 1952 com o Prêmio Anual Individual. Foi lançado para honrar sugestões de melhoria. A Toyota não começou pelo 5S, tá? A Toyota começou por um programa de melhoria. E nesse programa de melhoria ganhava um prêmio quem desse boas ideias sobre aquilo que eles estavam fazendo, o pessoal do Gimp. E note, em 55 já estava tendo lá, ó, primeira exibição de melhores práticas. Então, demorou ali 3 anos, né, para, nossa, o programa de sugestão tá bombando, e já tinha prêmio, e já tinha em todo lugar, estava institucionalizado, certo? Isso foi o embrião para criar essa cultura. E depois foi sendo construído em cima, né? Então, ó, em 61 teve o controle da qualidade total, em 62 iniciou o programa para realização de reuniões para o controle da qualidade, são aqueles círculos de controle para qualidade, é o embrião daquelas huddles que a gente comentou um pouquinho no curso. Então a Toyota seguiu essa implementação dessa maneira, uma coisa simples, só que pensando lá na frente, o que que eu quero? O que que eu quero? Eu quero servir o cliente, eu quero aqueles conceitos. Tudo bem? Você pode até começar pelo 5S, tá? Mas você tem que saber o que que você quer com o 5S. Você quer trabalhar nessa coisa de cultura. E é óbvio que o 5S só vai se sustentar se trouxer estas vitórias de curto prazo para convencer as pessoas de seguir adiante. Tudo bem? Só assim que a Toyota conseguiu explodir e tocar adiante. Ok, gente? Espero que essa aula tenha dado uma visão, tenha dado uma sanada de como é que a gente faz essas implementações, né? Eu já falei bastante, até contei história lá, piada do cara com o coco, de como não deve implementar. Isso daqui é o jeito certo que deve implementar. Ok? Até a próxima.